Oi gente, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Eu espero que todos vocês estejam bem, em nome do Senhor Jesus. Antes de começar a palavra que o Espírito Santo de Deus ministrou no meu coração para esse dia, eu quero pedir para você que não é inscrito que você se inscreva neste canal. Se você gostar desse vídeo, já deixa o seu joinha, já curte aqui, comenta, compartilha, envie esse vídeo para os seus amigos, para os seus familiares, seja um propagador do Evangelho, que através dessa atitude Deus vai abençoar a tua casa, a tua família tremendamente em nome do Senhor Jesus. E se através dessa mensagem o Senhor falar com você, você for impactado e assim você desejar e quiser abençoar o nosso ministério, as minhas contas bancárias estão abaixo na descrição desse vídeo. Ajude esse ministério, semeie nesse ministério, porque como vocês sabem, nós não recebemos para pregar aqui no YouTube, nós precisamos muito da ajuda de vocês em nome do Senhor Jesus. Amém? E o tema da mensagem de hoje é o preço da unção. Eu oro para que esse vídeo faça sentido ao seu coração e que Deus venha ministrar algo poderoso através dessa palavra em nome do Senhor Jesus. Gente, durante essa semana Deus tem ministrado palavras maravilhosas no meu coração. E uma delas é justamente sobre isso, sobre o preço da unção. Será que a unção ela é pagável? Será que a unção tem um preço? Será que eu consigo comprar a unção de Deus? Ou o que eu devo fazer? Qual o investimento que eu preciso para que a unção esteja em mim? Para que a unção se manifeste em minha vida? Mas antes de ministrar a palavra, eu quero ler um versículo para você que se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, do versículo 1 ao versículo 11. E diz assim a palavra do Senhor: O reino do céu será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram o azeite. As prudentes, porém, levaram o azeite em vasilhas, junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito: o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: deem-nos um pouco do seu azeite, pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão e comprem azeite para vocês. E saindo elas para comprar o azeite, chegou o noivo. E as virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial. E a porta foi fechada. Aleluia, que palavra tremenda. E através dessa passagem, eu quero trazer uma nova palavra sobre essa parábola, uma nova revelação de Deus, principalmente sobre o estado que se encontra a Igreja de Cristo nesse tempo, nessa geração. Quando a gente vai estudar essa parábola, você vai ver que existem várias pregações já sobre esse tema, e você vai ver que Deus traz diversas revelações justamente sobre essa palavra, e o que é mais extraordinário, porque para cada pessoa que estuda essa passagem, Deus traz algo diferente. Isso é extraordinário. Eu amo a palavra de Deus, porque você vai ver que para cada versículo tem várias revelações. E através dessa parábola, Jesus ele vem dizer para nós qual a importância de nós termos azeite de reserva. Quando a gente vai fazer um estudo da simbologia do azeite, por exemplo, na palavra de Deus, você vai ver que azeite, na maioria das vezes, é usado como um símbolo da unção. Então, Deus vem através dessa palavra, Jesus vem ministrar através dessa passagem qual que é o poder da unção e o porquê que a unção é tão importante para as nossas vidas. Por que ter unção reserva é importante para cada um de nós. Quando você vai lendo essa palavra, você vai ver que a palavra diz que existiam 10 virgens. E dessas 10, 5 eram prudentes e 5 eram insensatas. Só o que chama a atenção é que quando você vai ler o versículo 7, por exemplo, você vai ver que Jesus disse que todas as 10 dormiram. Que por conta da espera, por conta do tempo que elas ficaram esperando pelo noivo, trouxe sobre elas cansaço, sono e elas adormeceram. E isso tem acontecido, gente, com a maior parte da igreja nos dias de hoje, se eu não dizer com todo mundo. Por conta das aflições que a igreja tem passado, ou que cada um como igreja, símbolo da igreja, tem vivido, faz com que a gente venha adormecer na nossa caminhada com Jesus ou na nossa espera pelo noivo. Ninguém aqui está imune a passar por isso, porque Jesus ministrou aqui que todas elas dormiram, deixou claro, todas elas adormeceram e pegaram no sono. Porque o tempo de espera, seja do Cristo, seja do noivo, ou seja de uma promessa, tem momentos que gera sobre nós cansaço. Você vai ter que batalhar, você vai ter que enfrentar gigantes na tua frente para que você possa viver o cumprimento da promessa, o encontro com o teu noivo. E para que a gente chegue no final disso e se encontre com o noivo, durante essa caminhada, você vai ver que há necessidade de nós termos em nós azeite. E quando eu digo azeite, entenda que é unção. Nós precisamos carregar a unção do Espírito Santo em nós. Todas as virgens, as 10, tinham a unção sobre elas. Só que você vai ver que as 5 prudentes tinham azeite, ou seja, a unção reserva. Elas buscaram mais do que as insensatas. Provavelmente foram mais. E aí a gente, às vezes, recebe uma porção do Espírito Santo
e a gente apenas se contenta com aquilo e já tá bom o suficiente pra mim, eu vou conseguir. E eu vejo isso na igreja que vai apenas no domingo pro culto, e aí durante o culto a glória de Deus vem, recebe da unção do Espírito Santo, recebe a porção de poder do Senhor. E aí, no decorrer da semana, não se preocupe em buscar mais dessa unção. Não se preocupe de ter encontros diários com o noivo ou de ter encontros diários com a palavra de Deus para continuar recebendo mais porções e acha que durante toda a semana ela vai conseguir sobreviver com aquela unção. E aí vem as aflições, vem as batalhas, vem as tempestades, como aqui você vai ver que foi o tempo de espera que veio sobre essas 10 virgens. Talvez para você pode ser uma batalha, uma tempestade, uma aflição que vai te assolar durante essa semana. E aí você começa a usar dessa unção e a unção começa a fluir e daqui a pouco ela esgota, ela acaba. Entenda uma coisa, a unção, gente, ela acaba. Se você não buscar se recarregar, se você no decorrer dos dias não buscar se relacionar com Deus e se achegar à sua presença e se recarregar com Deus, você não vai conseguir chegar no final da tua semana com o máximo da unção que você estava no início. Por isso que é necessário você buscar durante a tua semana adquirir mais porções da unção de Deus sobre você, do poder de Deus, do favor de Deus sobre você, para que quando chegar no próximo culto, você já esteja preparado para viver mais de Deus, não chegar no culto abatido, fraco, sem nenhuma bateria mais. Porque foi isso que aconteceu com aquelas 5 insensatas. Elas tinham azeite para um pouco período de tempo. Só que você vai ver que o noivo demorou. E elas não se preocuparam em levar consigo reserva. Elas não se atentaram. E se acontecer do noivo se atrasar? E se acontecer da gente ter que tomar um caminho diferente, um caminho maior? Porque há várias possibilidades, nós podemos relacionar essa passagem. Às vezes você recebe uma porção de unção para um determinado caminho que você tem que ir, só que você tem que entender que durante o caminho você tem que buscar mais a unção de Deus, porque pode ser que você tem que trilhar uma outra direção. E aí eu imagino, né, não é que está na palavra, mas eu tenho essa imaginação de que as 5 virgens prudentes pensaram assim, não, e se a gente tiver que tomar um novo caminho? E se por acaso o noivo atrasar? A gente tem que começar a pensar nisso, porque quando a gente começa a criar algumas probabilidades que possa acontecer no decorrer da espera, ou do cumprimento da promessa, ou do encontro do noivo, você começa a se preocupar em sempre carregar mais com você. O prudente sempre vai ter a mais, porque ele sabe que ele pode ter que tomar uma direção diferente, ele pode ter que esperar um tempo a mais, e se ele não tiver a unção reserva, se não tiver do azeite reserva, a candeia, ou seja, a lamparina apaga. O problema maior está na lamparina apagar. Então a coisa que mais me chama a atenção é o zelo que as 5 virgens prudentes tiveram. Porque elas estavam preparadas, sabendo que poderia se atrasar o noivo, poderia ter que tomar um caminho diferente. Então elas já pensaram, vamos levar azeite reserva. Elas buscaram estar levando mais, ter buscado mais da unção, mais azeite para si. Só que aí o que me choca é que quando elas despertam e elas se deparam com o seu azeite acabando, a frase que as 5 virgens prudentes diz, vai e compra de quem vende o azeite para vocês, demonstrando que existe pessoas que trabalham justamente com isso, com a venda de azeite, com a venda de unção. E hoje eu vejo muitos ministérios aí que vendem unção. Possa ser que te choque isso, mas é mais comum do que você imagina. Ministérios que vendem unção, a unção da prosperidade, a unção da alegria, a unção do fortalecimento. Oferte tanto aqui no altar, que hoje aqui você vai receber a unção da prosperidade. Oferte tal valor que você vai receber a unção da providência, a unção da cura. E Deus já vem ministrando a sua palavra que isso seria possível. Só que aí você vai ver que pessoas que vivem assim, querendo colocar valor naquilo que para Deus não tem valor, colocar valor principalmente nas coisas espirituais, elas não vivem um relacionamento com o noivo, elas não vivem um encontro com o noivo. Existe sim um preço a se pagar para que nós venhamos ter da unção do Senhor, para que nós venhamos ter azeite reserva, para que nós venhamos ter o azeite que a lamparina precise até o encontro com o noivo. Mas se esse preço a se pagar não tem nada relacionado a dinheiro. O preço a se pagar tem a ver com as coisas espirituais, com as coisas que nós precisamos fazer para que a unção do Senhor esteja sendo depositada diariamente sobre nós. E as moedas que eu e você precisamos ter para que essa unção seja depositada em nós, a primeira delas que para mim é fundamental é o conhecimento da palavra de Deus, o estudo da sua palavra. Ter uma vida baseada na palavra de Deus. Tem pessoas que querem ter um conhecimento de quem é a pessoa de Deus, uma revelação das coisas do reino para si, só que não lê a palavra de Deus. Como isso é possível? Sendo Jesus, Deus, ele estudou a palavra, ele estudou as escrituras. Então por que nós vamos ser diferentes? A segunda moeda que eu vejo que é necessário para que
não somente a unção do Senhor, mas que todas as coisas espirituais sejam dadas e entregues para nós, é a oração. A oração é uma moeda poderosa para que você venha adquirir as coisas espirituais sobre a tua vida, para que você venha adquirir do poder, da graça, do favor, da unção do Senhor sobre você, para que você venha ter sempre reserva. É através da oração que você alcança, que você vence, que as batalhas são vencidas, que os inimigos são derrotados na tua vida. A palavra diz que a oração do justo tem muito poder. Deus mesmo diz através da sua palavra: vocês não têm porque não sabem pedir. Ele está dizendo que vocês não recebem porque vocês não sabem orar para mim, declarar as necessidades que vocês têm para vocês. Terceira moeda que eu acho essencial e importante para nossas vidas é o jejum. Eu destaco essas 3 moedas como fundamental para que a gente venha ter sempre porção da unção de Deus sobre as nossas vidas: palavra, oração e jejum. Tem muitas outras, mas eu coloco essas 3 como importantíssimas sobre as nossas vidas. O mundo pode colocar valor monetário sobre a unção de Deus. Entenda uma coisa: muitos hoje que estão na igreja, que se dizem pastores, líderes espirituais, estão colocando valores monetários naquilo que não tem valor monetário, para que pessoas que não têm conhecimento, que são ignorantes da palavra de Deus, venham ser iludidas, enganadas. Só que Deus está levantando a geração que entendeu que para que você venha receber da porção do Espírito de Deus, da unção do Senhor, o preço a se pagar é outro totalmente contrário. O valor que eu e você precisa pagar para ter essa unção sobre nós é totalmente diferente, não tem nada a ver com dinheiro. É um investimento no reino, de conhecimento da palavra de Deus, de oração, de intimidade com Deus, de jejum ao Senhor. É esse o investimento que Deus quer para nós. E não aquele que muitos aí pregam, de pague para receber. Não. O preço primordial já foi pago, que foi por Jesus na cruz. Mas nós precisamos investir tempo, dedicar a nossa vida em relacionamento, em intimidade, investindo no reino de Deus, para que o reino de Deus se manifeste em nós, para que o reino de Deus esteja em nós, para que a unção do Senhor esteja em você, para que quando vier um noivo você esteja preparado, para que quando venham as tempestades, a tua candeia não apague, a tua lamparina não seque, o azeite reserva esteja contigo. Busque azeite reserva, meu irmão. Eu e a Dani, por exemplo, no ano de 2019 e 2020, nós passamos por uma aflição tremenda no nosso ministério. E nós continuamos firmados na rocha. Nós mergulhamos na palavra de Deus. Nós fizemos campanhas de oração aqui em casa todo dia. Nós fomos para o monte toda semana, diante da presença do Senhor, buscando mais do Senhor, nos abastecer, nos recarregar de forma espiritual ao trono de Deus. E nós conseguimos vencer tudo isso e sair muito mais forte do que entramos nessa batalha, nessa aflição que assolou nosso ministério. Mas nós só conseguimos sair vitoriosos. Glória a Deus por isso, porque nós investimos no reino, nós investimos em relacionamento, na leitura da palavra, nós investimos em oração, em jejum. E aí cada dia mais recebemos mais a unção de Deus sobre nós. E aí a nossa botija cada vez mais cheia do azeite. E todo dia a gente estava lá abastecendo a candeia, abastecendo a candeia, abastecendo a candeia. Só que aí as pessoas imprudentes não fazem isso. Por isso que os imprudentes não têm encontro com o noivo. Por isso que os imprudentes não sentam para cear com o noivo. Porque o preço que eles precisam pagar, eles não aceitam, não querem, rejeitam, querem tudo mais fácil. Acham que compram as coisas de Deus com dinheiro. Em nome de Jesus, pegue esse dom que Deus entregou na tua mão. Pegue dessa unção que Deus colocou sobre você e use como combustível para você buscar mais. Turbine o dom que o Senhor colocou sobre você. Turbine a sua unção. Use essa unção para turbinar o teu ministério, o teu chamado com Deus. Não faça como a grande massa que apenas vai, se recarrega e usa dessa unção. Use da unção de Deus como um combustível para você buscar mais dele. Mais porção da presença, mais porção do favor, mais porção do poder de Deus. Eu, quando sou abastecido da unção de Deus, eu uso apenas como combustível para me fazer buscar mais, para me fazer caminhar mais. E aí eu vou atrás de mais e mais. Tem que ser assim, é de glória em glória. É buscando cada vez mais. Você pode turbinar aquilo que o Senhor já entregou na tua mão. Através de uma linguagem mais informal, deixa eu usar essa analogia. Imagine que esse dom que Deus te entregou, agora ele é como um Fusca. Ele consegue te levar a alguns lugares, mas existem outros que você vai precisar ter força maior, tração maior no teu carro para que você consiga. E aí Deus te deu uma porção de unção para você andar com esse Fusca. Só que não é apenas para você andar, mas para você buscar mais dele. E aí cada vez que você vai buscando mais de Deus, você vai turbinando esse Fusca. Você vai comprando peças novas. Você vai turbinando o motor dele. Você vai investindo, trocando peças nele. Daqui a pouco você está com um carro
parecendo um Jeep 4x4. De tanta busca que você teve, de tanto investimento no reino que você fez, através daquilo que era pequeno no início, mas que hoje é algo tremendo, porque você buscou mais. E é assim com Deus. Ele nos dá uma porção de unção, mas não apenas pra gente usufruir e usar aquilo e acabou, não. É pra gente apenas investir pra buscar mais. É uma porção de combustível que ele te dá pra você ir pra um estágio maior de sede, pra um estágio maior de fome, pela presença dele. Não é pra você pegar e fugir, não. É pra você ir para um estágio maior, um degrau maior. Então, Deus quer de nós, gente, um relacionamento que a gente venha buscar cada vez mais da unção dele em nós. Cada vez mais da porção dele em nós. Cada vez mais do Espírito dele em nós. Use da unção que o Senhor entregou na tua mão hoje pra você avançar mais. Caminhar um degrau, um passo a mais. E aí, quando chegar nesse segundo degrau, busque uma unção para ir pro terceiro. E uma unção para ir pro quarto. E assim vai, turbinando. Não seja como a grande massa, ou como a maioria que pega unção, consome e tá tudo bem. Não. Deus quer que você viva o extraordinário. Deus quer que você entre pro banquete. Deus não quer que você seja como as imprudentes que ficaram pra fora, simplesmente porque não se prepararam, não se programaram pro tempo de espera, não se programaram para as aflições que poderiam enfrentar, não tiveram a noção de que precisariam levar reserva, ter reserva consigo. Não. Nós seremos as virgens prudentes que vão buscar ter reserva, reserva da unção, reserva do poder de Deus em nós, do favor de Deus em nós. Porque quando vier as aflições, vamos ter reserva, azeite em nós, para abastecer nossas candeias, batalhar e vencer todas elas. E não seremos como as imprudentes, que preferem comprar de quem vende, em vez de investir e alcançar por si só do azeite que Deus tem reservado para cada um de nós, do azeite que Deus tinha para elas. Não, elas preferiram comprar de quem vendia, comprar de quem colocou valor monetário sobre aquilo que para Deus não existe valor. Existe sim um investimento que nós precisamos fazer para alcançar. E o mais triste é que eu vejo uma igreja que tá colocando valores, tá virando comércio agora. Tem gente fazendo agora um comércio de cada coisa. É comércio de dom, é comércio de unção, é comércio de profecia. Ah, se você quer receber um dom, oferta tal valor. Se você quer receber a unção, recebe tal valor. Para você viver essa promessa, oferte tal valor. Virou um comércio. E Deus abomina isso. Você vai ver que Jesus, em um dado momento, ele chega na casa de Deus, na casa do Pai, e tem um comércio sendo feito a barracas. Entenda que ali é uma simbologia de comércios dentro da igreja. O que não muda hoje em dia. Hoje existe barracas. Imagine que cada coisa que está sendo monetizada dentro da igreja é uma barraca que existe dentro do ministério. E aí, quando Jesus vê aquilo, ele destrói todas elas. Porque Deus não aceita a casa dele seja feita de comércio. Não aceite isso, meu irmão. Se dentro da tua igreja está acontecendo isso, seja contra isso. Não seja mais um que vai se alinhar a isso. Não seja mais um que vai apenas olhar para isso e achar que é normal. Não é. Deus abomina quem faz da casa dele, dos dons dele, dos tesouros dele, meio de comércio. Não se alinhe com pessoas assim. Não se alinhe com ministérios assim. Porque o próprio Jesus destruiu, não aceitou, não se conformou com isso. E aí, através dessa parábola, você vê que existem pessoas que vivem disso. Vendendo unção, vendendo profecias, vendendo azeite, vendendo dons. Porque se isso não fosse possível, as virgens prudentes não tinham falado, vai e compra. Se elas disseram isso porque elas sabiam que existiam pessoas que vendem. E existe hoje pessoas que fazem isso. Colocando valores, fazendo das coisas celestiais comércio, para ganhar dinheiro, fama. Não se alinha a isso, meu irmão. Não concorde com isso. Porque as coisas celestiais têm sim, como eu digo aqui, um preço a se pagar, mas nada a ver com o dinheiro. É com investimento de intimidade, de relacionamento, de tempo na palavra, de jejum, de oração. Esse é o investimento que Deus quer que você faça para receber das coisas celestiais sobre a tua vida. Ore, jejue, suba no monte se você puder. Mergulhe na palavra de Deus todos os dias. Amém? Então, em nome de Jesus, invista no reino de Deus. Invista tempo. Coloque a tua vida diante do altar de Deus. Mergulhe na palavra de Deus. Ore cada dia mais. Jejue o máximo que você puder. Porque você fazendo isso, cada dia mais você vai recebendo mais porções desse azeite, mais porções da unção de Deus. E aí cada vez mais a tua botija vai estar cheia de azeite e a tua candeia cada vez mais acesa. E aí quando o noivo vier, certamente você vai estar preparada com a tua candeia acesa. E aí você vai ver ele chamando e você entrando para participar da festa, para participar do casamento entre o noivo e a noiva, entre Cristo e a sua igreja. Que através desse vídeo Deus venha falar ao seu coração. Deus tem porções diárias da sua unção, porções diárias de azeite para nós, mas que só serão liberadas para nós se a gente buscar se relacionar, investir tempo com Ele. E aí Ele vai nos entregar dessas porções e frações de unção para cada um de nós. E aí você vai crescer cada vez mais, você vai alcançar patamares cada vez maiores, e aí você vai ver coisas extraordinárias sendo feitas, reveladas e vividas
por você, Deus entregando coisas extraordinárias na tua vida, fazendo coisas extraordinárias em você e através de você, porque você vai estar sempre abastecido da unção de Deus, do azeite de Deus na tua vida. Invista no reino de Deus para que você tenha sempre azeite, reserva, unção, reserva na tua vida. Amém? E que esse vídeo edifique a tua fé em nome do Senhor Jesus. Um beijo no coração e até a próxima.